João Carlos Galo, que vai estar com a gente acompanhando tudo lá embaixo, pertinho dos pilotos. O Ômega já vai chegando ali, trazendo com ele o Djalma Fogaça, já na entrada da reta. Já vamos para o alinhamento final. Aí sim vai pintar a luz vermelha, luz verde e 28 voltas de muita emoção. Para que você tenha ideia, 10 pilotos na tomada de tempo andaram dentro do mesmo segundo. É a Fórmula Chevrolet realmente uma categoria super competitiva, recheada de emoções e recheada de muitos pegas, com certeza, aqui, hoje, no Autódromo Internacional de Guaporé, esse circuito que tem 3.080 metros. Os carros já vão alinhando. Você vê Djalma Fogaça, Tasso Marques, Rubem Fontes, Hélio Castro Neves, Marcelo Carneiro, Tony Canaan, as feras da Fórmula Chevrolet. Já vai pintar a luz vermelha, depois a luz verde. Aí sim, vamos à largada de 28 voltas. Giro dos motores lá em cima, lá no alto. Já vai pintar a luz vermelha. Já, a luz verde. Lá atrás já pintou a bandeira verde. Grid formado. Vamos à largada. Luz vermelha, luz verde. Aí está a largada. Tasso Marques costa para cima de Djalma Fogaça. Tasso Marques por fora, Djalma Fogaça por dentro. Tasso Marques já coloca um biquinho do carro à frente de Djalma Fogaça. Djalma Fogaça tenta recuperar a posição. Tasso Marques vai por dentro. Faz a curva em primeiro, Tasso Marques. Boa largada também de Hélio Castro Neves. Já assume a terceira posição, Hélio Castro Neves. Olha o Fogaça tentando dar o troco em Tasso Marques. É a primeira volta. Aí está o Tasso Marques, o primeiro, Djalma Fogaça é o segundo, Hélio Castro Neves é o terceiro, Rubem Fontes é o quarto colocado. Olha o Rubem em cima do Hélio Castro Neves. Vai tentar buscar de novo a terceira posição. Tasso Marques é o primeiro, já abre um pouquinho em relação ao Djalma Fogaça, que abre um pouquinho também em relação ao Hélio Castro Neves. E o Rubem está alucinado, tentando buscar a terceira posição. E já vai receber pressão também do Marcelo Carneiro. Uma primeira volta super emocionante, os pilotos num ritmo muito forte. Tasso Marques já vai entrando agora na reta, completando a primeira volta na liderança. Ele que venceu as duas últimas provas. Djalma Fogaça é o segundo. O terceiro, Hélio Castro Neves. O quarto, Rubem Fontes. O quinto, Marcelo Carneiro. Douglas Pittoli é o sexto. O sétimo, Tony Canaan. E ao nosso lado está Rubens Barrichello, nosso convidado especial nessa quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. Ele que está lá na Fórmula 3000, brigando pelo título. E com a gente vai acompanhar esse circo que ele conhece bem, porque já foi campeão da Fórmula Opel na Europa, que é a mesma Fórmula Chevrolet aqui do Brasil. Rubinho, a primeira volta realmente alucinante. Realmente uma primeira volta muito bem disputada. Eu acredito que vai ser um espetáculo muito bonito. Temos só que esperar que os pneus possam realizar a prova sem problemas, porque está realmente muito quente e o primeiro piloto que tiver problemas com o pneu vai ser aquele primeiro piloto que vai começar a andar para trás. E essa realmente era a grande preocupação dos pilotos logo depois do treino de aquecimento, hoje pela manhã. A gente vai conversando com o Rubinho durante a transmissão, ele vai falar de Fórmula 3000, Fórmula 1, terminou o namoro, mas está namorando, está paquerando outras duas equipes. Tudo isso a gente vai conversar nessa festa da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. Esse é Douglas Pittoli, ele que vem pela sexta posição. Tasso Marques é o líder, vem para completar mais uma volta, é a segunda volta completada. Tasso Marques é o primeiro, o segundo, Djalma Fogaça. Hélio Castro Neves aparece em terceiro e largou em quarto. Rubem Fontes é o quarto que largou em terceiro. O quinto colocado é o Marcelo Carneiro. Douglas Pittoli o sexto, o sétimo é o Tony Canaan. O estreante da categoria hoje é o Felício Frauches, piloto do Rio de Janeiro, com o carro número 9, tendo o Banerje como patrocinador. Ele brigava pela última posição com o Márcio Lomão e já perdeu. É o estreante da categoria. Na Fórmula Chevrolet tem briga no início, briga no meio, briga no fim. É realmente uma categoria de alto grau de competitividade. Nessa quarta etapa a gente já sente que as equipes já melhores adaptadas ao carro, os pilotos também. A gente já sente rendimentos melhores de vários pilotos. Marcelo Carneiro, por exemplo, me dizia, depois do warm-up, o treino de aquecimento de hoje, que está com o melhor carro dessa primeira metade da temporada. E o Rubem Fontes não consegue encostar no Hélio Castro Neves. Rubem, é difícil ultrapassar nessa pista aqui de Guaporé? É um pouco difícil, porque vocês, como podem acompanhar essa curva onde o Fogaça acabou de realizar,
é uma curva de alta velocidade feita em terceira marcha. E atrás de um outro carro, o carro realmente perde toda a pressão aerodinâmica, sai muito de frente e daí fica realmente difícil de fazer ultrapassagem, perde velocidade na saída dessa curva e não consegue nem sequer pegar o vácuo para a reta em frente ao box. O Tasso Marques também tinha uma preocupação com relação ao motor do carro dele. Ele dizia que não conseguiu um bom acerto do motor e que achava difícil uma vitória. Mas pelo menos na pista, isso não está acontecendo não. Largou muito bem na segunda posição, bem liderando a prova. E o Djalma Fogaça vai ficando um pouquinho para trás. O mesmo acontecendo com o Hélio Castro Neves, que é o terceiro colocado. Você vê aí o líder. Tasso Marques. Fera, fera, fera. Largou na pole position nas duas últimas etapas e venceu de ponta a ponta a etapa de Curitiba e também de Cascavel. E vem com o mesmo papel aqui, só que largou na segunda posição. Ele que é o terceiro colocado no campeonato. O campeonato vem sendo liderado por Djalma Fogaça. Segundo é o Rubem Fontes. Fogaça tem 42 pontos, Rubem Fontes 41. E o Tasso Marques tem 40 pontos. Completando mais uma volta, Tasso Marques é o líder. Traz com ele Djalma Fogaça. Hélio Castro Neves é o terceiro. O quarto é Rubem Fontes. Elinho tendo muito trabalho realmente para segurar o Rubem Fontes. Rubem Fontes, que no warm-up hoje, o treino de aquecimento, foi o piloto mais rápido. Estava muito otimista para vencer a prova. Mas por enquanto tendo dificuldades, que largou em terceiro, está em quarto e não consegue ultrapassar o Hélio Castro Neves, que era outro tranquilo, confiante em um bom resultado hoje. Ele está conseguindo. Ele que fez uma grande prova lá em Cascavel. Olha só como é que o Rubem trava os pneus. Vem babando para tentar a terceira posição, mas desse jeito fica difícil porque ali já detonou boa vida dos pneus e esse é um problema que preocupa pilotos e equipes aqui em Guaporé. Os pilotos vêm para completar a quinta volta. Tasso Marques é o primeiro, vai abrindo. O segundo, Djalma Fogaça, que também abriu em relação a Hélio Castro Neves. Rubem Fontes é o quarto colocado. Quinta posição de Marcelo Carneiro. Sexta de Douglas Pitoli. Sétima de Zequinha Giafone, que consegue agora a sétima posição em cima do Tony Canaan. O Tony ficou bastante, hein? Carlão já vem pela oitava posição. Tá aí o Tony brigando pela nona posição com Marcelo Tedesco. Esse aí, Tony Canaan, na frente dele, Marcelo Tedesco. Rubinho, você que acompanhou o trabalho de toda a equipe Arisco nesses 2 dias aqui em Guaporé, o Tony Canaan e também o Alberi Espíndola, tem problemas para essa prova? Olha, o acerto do carro realmente, eu posso concretizar que é muito bom, tá realmente sem problemas, o carro apresentou realmente pequenos problemas. O nosso grande problema aqui foi no acerto do motor, que não estava rendendo bem, o motor do Tony perdendo 17% de combustão do motor e realmente não está rendendo bem. E o carro do Alberi também teve problemas na sexta-feira, teve que trocar o motor é novo e está muito preso ainda, né? Mas os dois, o Tony teve problemas ultrapassando agora, ele estava tentando a sexta posição, caiu para nono, está recuperando e o Alberi está vindo numa tocada boa. E a melhor volta da prova é exatamente do líder Tasso Marques. 1 minuto, 16 segundos, 301 milésimos. Uma média de 145, 309 km por hora. Lembrando que a disputa pela liderança do campeonato da Fórmula Chevrolet está por 1 ponto. O primeiro está o Djalma Fogaça com 42 pontos, seguido pelo Rubem Fontes do carro em 71, em segundo lugar com 41 pontos. E o Tasso Marques, que esse que está liderando, tem 40 pontos. O campeonato certamente muda a classificação com esta prova de Guaporé. Se terminasse agora, o Tasso assumiria a primeira posição. E olha só, o Carlos Campos vai ganhar a posição em cima de Zeca Giafone. Tá aí Carlos Campos. Zeca vai tentar o troco, vem por dentro, mas já tá na mão de Carlos Campos. Essa que é a sexta posição. E o Tasso Marques vem para completar a sétima volta. Ele que é o líder da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. Segunda de Djalma Fogaça.
Hélio continua ainda na terceira posição, traz com ele Rubem Fontes, que é o quarto. O quinto é o Marcelo Carneiro. O sexto, sim, é Douglas Pitoli. O Carlos Campos é o sétimo. O Zeca Giafone é o oitavo. E o Tony Canaan aparece na nona posição. E o Tasso Marques tem um torcedor em comum hoje, que é o pai, o Paulo de Tarso, piloto da Stock Car, que corre logo após a Fórmula Chevrolet, que é o segundo no Campeonato Brasileiro de Stock Car, com 65 pontos, carro número 80. O Paulo de Tarso está assistindo aí da torre de cronometragem, torcendo, claro, muito pelo Tasso Marques. E agora, o Santos Giafone acaba de assumir a 10ª posição, ultrapassando o Marcelo Tedesco, que é o companheiro de equipe de Tasso Marques. Já temos 7 voltas completadas. Tasso já vem para fazer a 8ª volta, liderando, mostrando muito talento e uma excelente estrutura também na equipe Incetex Action Power Divisa. Tasso vai abrindo, hein? Vai abrindo o Tasso Marques em relação a Djalma Fogaça. A diferença que era de meio segundo, agora quase já chega a 1 segundo. E o Rubem Fontes não consegue ultrapassar o Hélio Castro Neves. Elinho também fazendo uma excelente prova. E o Carlos Campos já vai botar pressão daqui a pouquinho no Pitoli. Você vê aí, no meio do vídeo. Olha só o Carlos Campos. Pitoli vem pra lá, vem pra cá. E o Carlos Campos já vai buscar mais uma posição. Tá aí o Carlão, lado a lado com o Douglas Pitoli. A preferência é dele. Douglas Pitoli por fora. Douglas vai tentar o troco. Tá aí Carlos Campos, consegue mais uma posição. Agora sim é o 6º colocado. Mas tem muito trabalho para segurar o Pitoli. Que vem pra cima, não quer perder essa 6ª posição, não. Tá complicado, tá rendendo mais Carlos Campos e já foi embora. Uma corrida muito boa do Carlos Campos, que largou em 13º com o tempo de 1:26. E ele é o 13º no campeonato também, com 3 pontos. É o Carlão que largou em 13º e já vem pela 6ª posição, fazendo 7 ultrapassagens. Realmente uma prova sensacional do Carlos Campos. Mais uma volta completada. Tasso Marques é o primeiro. Segundo Fogaça. Vamos ver a diferença agora. Vamos acompanhar no cronômetro a diferença de Tasso Marques, o primeiro, para Djalma Fogaça. O Oberi realmente tentou fazer a ultrapassagem no final de reta e não conseguiu. Foi uma atitude arriscada, mas não conseguiu. Bom, a diferença agora do Tasso Marques em relação ao segundo colocado, que é o Djalma Fogaça, está em 740 milésimos. O Hélio Castro Neves, o terceiro, tem 2 segundos, 816 milésimos para o Tasso Marques, que é o primeiro. E o Rubem Fontes tem 3 segundos, 254. Completando mais uma volta, Tasso Marques. E vai aumentando a diferença. Hélio Castro Neves é o terceiro, Rubem Fontes o quarto, Marcelo Carneiro o quinto, a 6ª posição de Carlos Campos, que já abre em relação a Douglas Pitoli. Douglas Pitoli daqui a pouquinho vai ter trabalho com o Zeca Giafone. Tony Canaan tendo muito trabalho também para segurar o Ciro Liperti. Olha só, o Ciro Liperti tenta encontrar uma posição para tentar a ultrapassagem em cima do Tony Canaan. E vai chegando em cima do Zeca Giafone. Sensacional, pega nessas posições intermediárias. Lembrando que a pontuação do campeonato Chevrolet, o primeiro colocado faz 20 pontos, o segundo 15, o terceiro 12, o quarto 10. As pole positions, o Tasso Marques tem 2 pole positions já nessas 4 etapas, e o Rubem Fontes 1. Vitórias, o Tasso tem 2 em Curitiba e Cascavel, e o Rubem Fontes 1 em Brasília, Theo. E o Tony Canaan vai ganhar uma posição. Uma briga sensacional ali com o Zeca Giafone. Ganha a posição Tony Canaan. Tony Canaan já é o 8º colocado agora, com Zeca Giafone em 9º e em 10º Ciro Liperti. Ciro Liperti que vem também numa prova de recuperação. E o Tasso completa mais uma volta na frente. Segundo Fogaça, terceiro Hélio Castro Neves. Rubem Fontes é o 4º. Rubens Barrichello, nessa posição que está o Tasso Marques agora. A cada volta
aumentando a diferença em relação ao Djalma Fogaça. Já dá para pensar em administrar esse resultado, essa primeira colocação? Não, acho que esse momento ainda não é o momento de administrar, eu acho que é o momento de tentar forte ainda. Mas realmente o Fogaça está perdendo em relação ao Tarso Marques. O Fogaça que teve que trocar de motor de ontem para hoje e o motor não teve o rendimento esperado daquele da tomada de tempo. Então o Fogaça já estava um pouco preocupado antes da prova com o motor novo que colocou no carro e no warm-up ele foi o terceiro tempo, perdendo cerca de 3 décimos na reta aqui do box. Então ele já estava preocupado. Acredito que o Tarso Marques está sossegado na ponta e vai continuar nessa ponta. E o Tony Kanaan vai infernizando a vida de Douglas Pittoli, tentando ganhar a 7ª posição. Tá aí o Tony por dentro. Douglas Pittoli ainda tem a preferência. Tony recolhe, vai no vácuo. Essa briga vale a 7ª posição nessa 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. E o Zequinha colou no Tony Kanaan e trouxe com ele o Ciro Liberti. Enquanto isso, o Tarso Marques já abre 2 segundos de vantagem em relação a Djalma Fogaça. O Tony tenta se aproximar na freada. Entra agora na reta. Vai tentar o vácuo, o mesmo vai acontecer com o Zequinha. E vamos acompanhar lá na curva 1. Aí está, vai tentar abrir agora. Zequinha também, tem dificuldade para segurar Ciro Liberti. Uma briga vale a 7ª posição, outra briga vale a 9ª posição. Se mantém Douglas Pittoli em 7º lugar. Tarso Marques é o primeiro. Olha agora o Tony Kanaan. Tenta por fora, ali fica difícil. Três pilotos que participam dessa etapa até. O Ailê Pinheiros, o Tita Lopes e o Gino Fontes. Tarso Marques é o primeiro, Fogaça é o segundo. E o Tony vai tentando de toda forma buscar essa 7ª posição. Vai pra lá, vem pra cá, belisca na zebra. Tá complicada a vida de Douglas Pittoli. Já não dá mais nem pra olhar no retrovisor. É aquela história, seja o que Deus quiser. Porque se olha no retrovisor já não vê ninguém atrás. Uma pressão incrível realmente de Tony Kanaan. E o Zequinha tá ali, armando o bote também. Qualquer bobeada ele pode ganhar 2 posições. Completa mais uma volta Tarso Marques. É o que eu falei, olha como é que chegou o Zequinha agora. Essa situação do Tony é muito difícil, porque enquanto ele não consegue realizar a ultrapassagem em cima do Pittoli, os outros atrás têm a possibilidade de realizar a ultrapassagem. Então fica muito difícil. Ele está perdendo pressão aerodinâmica na frente, tendo que tirar o pé no meio da curva. O pessoal atrás vem mais forte e tenta a ultrapassagem. É uma situação muito difícil, mas ele tem carro para ir para frente e eu acredito que ele está realizando tempos para que seria que eles estivessem entre os 6 primeiros com tranquilidade. Já estamos quase chegando na metade da prova. Os pilotos vão completar agora 14 voltas e Tarso Marques vai liderando. E bem, vai abrindo em relação a Djalma Fogaça, que abre também em relação ao terceiro colocado, que é o Hélio Castro Neves. Agora o Tony decidiu, foi pra cima, vai por dentro. Pittoli por fora, Pittoli se mantém na 7ª posição. E o Marcelo Carneiro também não consegue chegar em Rubem Fontes. Marcelo que é o 5º, Rubem Fontes que é o 4º. Essa é a briga da prova. Douglas Pittoli é o 7º. Tony Kanaan é o 8º. Zequinha Giafone é o 9º. O 10º é o Ciro Liberti. Vai que vai pra cima Tony Kanaan. Tenta por fora. É difícil por fora. E o Pittoli vai se mantendo ali, hein? Com muita garra também, o Pittoli vai se mantendo nessa 7ª posição. A impressão que a gente tem que estar rendendo um pouquinho mais o carro do Tony Kanaan, porque ele tenta, não consegue, volta, tenta de novo. É porque é complicado passar aqui em Guaporé. E o Fogaça para chegar no Tarso Marques, chega aqui na entrada da curva 1, de cano cheio, belisca a zebra, encosta até o pneu na grama para rasgar os 750 metros de reta aqui do circuito de Guaporé, tentando chegar no Tarso Marques, mas a diferença é grande. Mas o Fogaça está virando em média 1/10 de segundo pior que o Tarso Marques, e agora é a hora em que o Tarso pode refrescar um pouco, né? Quase perto da metade da prova. Pode refrescar um pouco e já está quase com a vitória na mão. Nada de problemas acontecendo, ele sem dúvida nenhuma ganhará a sua terceira prova. Bom, aí o Tony Kanaan
acaba de receber uma advertência da direção de prova por atitude antiesportiva. Foi aquela hora que ele jogou ali o Zequinha quase na mureta do boxe. Zequinha teve que colocar a roda na grama. E foi exatamente em frente à direção de prova. Aí tomou a advertência. Ele não desiste não. Vai pra cima do Douglas Pitoli. O primeiro é Tasso Marques. O segundo, Djalma Fogaça. O terceiro, Hélio Castro Neves. O quarto, Rubem Fontes. O quinto, o Marcelo Carneiro. O sexto, Carlos Campos. O sétimo, Douglas Pitoli. O oitavo, Tony Canaan. O nono é Zequinha Giappone. O décimo, Ciro Liberti. 11º, Alberi Espíndola. 12º, Marcelo Tedesco. 13º, Sandro Giappone. 14º, Márcio Lobão. E o 15º é o Felício Franches, o novato. Felício Franches Carega. Mais uma volta completada. Vamos ver a diferença. Só está aumentando de Tasso Marques para Djalma Fogaça nessa quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. 2 segundos e meio agora a diferença. Após 15 voltas, 2 segundos e meio a diferença de Fogaça em relação a Tasso Marques. E o Tony vai pra cima de novo. Vai pra cima, tá bem agora, hein? Tirou na metade da reta, já coloca um carro na frente, consegue a 7ª posição, Tony Canaan. E a tendência agora é abrir. Vai deixar toda a bagunça agora pro Douglas Pitoli, pro Zequinha Giappone e pro Ciro Liberti. A diferença do Fogaça para o Hélio Castro Neves, que é o terceiro colocado, o Fogaça o segundo, está chegando quase a 6 segundos. Complicada realmente a vida do Hélio Castro Neves, que dizia pra gente antes da prova que sentia que poderia ganhar. Pode, tem muita corrida ainda pela frente, mas além de talento de carro, vai precisar nessa situação de muita sorte. Completa mais uma volta Tasso Marques. É o líder da prova. Traz com ele Djalma Fogaça. Só agora vai completar a volta o Hélio Castro Neves e o Rubem Fontes. Rubens Barrichello, você que está na Fórmula 3000, na 4ª posição, estava com o motor Joe Zytec, trocou com Ford Cosworth, Luca Badoer, tem uma boa diferença em relação a você. Dá para pensar em título ainda na Fórmula 3000, Rubinho? As chances matemáticas existem, nós temos que ser realmente, temos que pensar sempre mais, né? Eu acredito que a chance de campeonato existe, é lógico, eu tenho que ganhar as 2 provas e contar com que o Luca Badoer não tenha resultados assim tão bons, mas existem chances, eu estou realmente empenhado para que isso possa acontecer. O carro tem melhorado cada vez mais, são os pequenos problemas que acontecem na tomada de tempo que fazem com que eu não possa estar largando nas primeiras posições, e daí a corrida fica bem mais difícil, tem que ir para cima, ultrapassar, e daí fica bem mais difícil para tentar a vitória. Mas essas 2 últimas provas são pistas favoráveis para nós, são pistas em que nosso carro andou bem nos testes e espero fazer um bom papel. Bom, falou de Fórmula 3000, daqui a pouquinho ele vai falar também de Fórmula 1. Terminou um namoro e está paquerando com 2 equipes. E o Tasso Marques é o líder. A diferença cai agora, hein? Caiu quase meio segundo. Fogaça conseguiu nessa volta diminuir quase meio segundo. Vamos acompanhar a próxima passagem. Tem aquela história de pneus aqui em Guaporé. Tem que poupar pneus. Tem que ser rápido e econômico nos pneus. Olha só, sai de lado Tasso Marques. Já entrou feio na entrada da curva 1 aqui, balançou bastante o carro dele. Vamos acompanhar nessa passagem. Já olhou no retrovisor. Nessa última volta, o Fogaça conseguiu virar 2 décimos de segundo mais rápido que o Tasso Marques. E a gente pode notar que ele está sofrendo um problema com o carro saindo um pouquinho de traseira. Pode ter nova história, 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. Vamos acompanhar as 2 próximas voltas, ver se essa diferença vai continuar caindo de Fogaça em relação a Tasso Marques. No visual caiu. Vamos ver no cronômetro. Aí está o líder, Tasso Marques, completa mais uma volta. Completa a 18ª volta. E o Rubem Fontes também vai buscando a 3ª posição para cima do Elinho. Estava ali cozinhando o galo, agora vai para cima do Elinho. E mesmo com os problemas, o Tasso Marques conseguiu virar um peteleco mais rápido que o Djalma Fogaça. Olha o Rubem, para cima do Elinho. Essa briga vale a 3ª posição. É o vice-líder do campeonato na briga com o 4º colocado. Elinho foi mais esperto, conseguiu respirar um pouquinho. E o Rubens, esse carro número 71, não desiste não. Vai acelerando, acelerando.
A diferença do Fogaça, do Tasso Marques para o Fogaça, está em 2 segundos, 159 milésimos. Se manteve, praticamente se manteve em relação à volta anterior. Vamos ver nessa. Já temos 18 voltas completadas, no total de 28 voltas. E logo depois da Fórmula Chevrolet, aqui em Guaporé, vai acontecer a 6ª etapa do Brasileiro de Stock Car. Com as duas categorias fazendo uma dose dupla de emoção. Completa mais uma volta Tasso Marques. Fogaça também. Agora é ficar olhando no cronômetro. Olho no computador, olho na pista. Elinho consegue respirar um pouquinho em relação ao Rubem Fontes. A diferença cai mais um pouco. Agora já é de 1 segundo 939 milésimos. Tem muito tempo ainda para o Fogaça tentar uma recuperação. E o Rubem vem alucinado, sai nas 4 e não consegue se aproximar do Hélio Castro Neves. Você acha, Rubinho, que realmente já chegou a hora crucial da corrida em termos de desgaste de pneus? Quem poupou agora pode ter mais chance? E falar em pneu, o Elinho ali detonou o dianteiro. Realmente chegou uma hora em que já dá para ter um desgaste grande no pneu. É uma hora em que você já tentou tudo, até essa metade da prova você já tentou tudo, e daí que manda o bom acerto do carro, né? Então você pode ver no vídeo em que o Elinho trava muitas rodas, está contando com problemas de pneu seguramente. O Tasso Marques também sai muito de traseira, o Fogaça está realmente chegando e a emoção vai aumentando. Sem dúvida. O Mauro, chefe da equipe da Texaco, os pneus é uma preocupação. Como é que está o Djalma na pista, Mauro? Olha, o Djalma começou a melhorar no final. Quer dizer, o carro estava preparado para um desgaste até maior de pneu e amarrou um pouco no início da prova. Ele agora está virando mais rápido que o ponteiro. Não sei se vai dar tempo de chegar. Essa é a interrogação realmente, viu, Galo? Se vai dar tempo de chegar. E olha como é que o Rubem vem. Vem babando, tentando essa 3ª posição, porque nessa situação da corrida, para ele seria muito importante terminar em terceiro para pensar no campeonato. Você vê aí no vídeo a classificação. Tasso Marques o primeiro, Fogaça o segundo, Hélio Castro Neves o terceiro, Rubem Fontes é o quarto, Marcelo Carneiro o quinto e o Carlos Campos é o sexto. E a diferença caiu mais um pouquinho do Tasso em relação ao Fogaça. Agora é 1 segundo 774 milésimos. Essa diferença que já foi de 2 segundos e meio. Hotel, vamos conversar com o Rangel, que também é chefe da equipe do Tasso Marques. Como é que está na pista? A preocupação sempre é os pneus. O que você está achando da prova, o Tasso na pista? Eu acho que o Tasso está fazendo uma corrida espetacular. Olha só. Rubem Fontes tentando ultrapassar o Hélio Castro Neves. O Hélio forçou a barra, o Rubem Fontes também não tirou o carro. O Rubem está fora da prova. Foi de encontro ao guarda-rei, vai tentar voltar, mas já está ali com o aerofólio traseiro todo danificado. E o Carlos Campos também buscou a posição em cima do Hélio Castro Neves. E o Marcelo Carneiro e todo mundo. O Hélio Castro Neves caiu para 6º lugar. E o Rubem realmente tem toda a prova comprometida, está aí parado, não consegue voltar, está saindo do carro, está fora da prova Rubem Fontes. Ele que era o 4º colocado, tentou ultrapassar o Hélio Castro Neves. Acabou tocando no pneu dianteiro do Hélio Castro Neves. E o carro foi de contra guarda-reio, está fora da prova Rubem Fontes. Tá certo, só concluindo o pensamento do Rangel aqui, rapidinho, Rangel. Eu só estava dizendo que eu acho que o Tasso está fazendo uma excelente corrida, partindo do princípio que ele largou da 2ª posição, mostrando muita garra, muita determinação. É um piloto que tem, nesses muitos anos de corrida que eu tenho vivido, tem nos orgulhado muito a nossa equipe. Infelizmente, espero ir para mais uma vitória. Tá certo, Afonso Rangel, chefe da equipe de Visa em Zetex, do Tasso Marques. Completada 22 voltas. Na volta anterior, naquela confusão toda do Rubem Fontes com Hélio Castro Neves, a diferença subiu um pouquinho, subiu 1/10. Vamos acompanhar nessa passagem, quando foram completadas 21 voltas. E vamos ver também a nova classificação da prova. Depois do enrosco, aí está, Tasso Marques é o primeiro, Fogaça o segundo, Marcelo Carneiro o terceiro, Carlos Campos o quarto, Hélio Castro Neves o quinto, Tony Canan é o sexto, Douglas Pitoli o sétimo, o oitavo é Ciro Liperti, o nono, Zequinha Giafone. Faltando menos de 6 voltas para o final. É tempo suficiente, Rubinho, para essa diferença de 1 segundo 759 milésimos ser tirada do Fogaça em relação ao Tasso?
Olha, como o Mauro disse, eu acredito que os pneus do Fogaça estão melhores que o do Tasso Marques, mas é muito pouco tempo. Eu acho que não vai dar tempo, não. São 6 voltas, é capaz que ele chegue bem pertinho, mas não vai dar. Eu acho que o Campos Júnior está chegando muito no Carneiro. Ele vem tirando mais de 3 décimos segundo por volta e daí sim pode dar uma briga melhor. 4 voltas para o final. E no visual a diferença aumentou do Tasso em relação ao Fogaça. Vamos ver no computador. 4 voltas para o final. Esse é um momento muito importante da prova. Aumentou sim, quase 2 segundos. 1 segundo, 915 milésimos. Rubinho, você esteve namorando com a Benetton, parece que esse namoro não deu em nada. E como é que está a paquera com 2 outras equipes? Isso com relação à Fórmula 1 em 1993. Olha, eu acho que as chances de Fórmula 1 existem. Eu acho que o mais importante é poder ir para a Fórmula 1 e ficar por lá. Realmente achar uma equipe boa que dê condições de estar nas posições intermediárias, de poder marcar pontos. Acho que isso é o mais importante. Todas as conversas estão sendo realizadas, existem conversas com a Tyrrell, com a Jordan. Infelizmente as conversas com a Lotus estão de fora agora, porque a Lotus fechou com o Mika Hakkinen e com o Johnny Herbert. Mas eu acho que essas equipes de médio porte estão melhorando. O ano que vem será um grande ano para ingressar na Fórmula 1 pelo novo regulamento que está surgindo. E quem sabe, eu estou batalhando bastante para que isso possa acontecer. Caso contrário, eu realizarei um outro ano de Fórmula 3000. Tá aí. E lá embaixo está João Carlos Galo com Rubem Fontes. Tá certo, o Rubem que vinha fazendo uma bela corrida na 4ª colocação. Rubem, o que aconteceu ali? Bom, o Elinho saiu mal, eu encostei nele, aí ele balançou, eu coloquei por dentro e aqui na 0 eu tava tomando por fora, eu tava mais de meio carro na frente dele, ele deu em mim e eu fui pro corte dele. Você fez um treino espetacular, treinou muito bem pela manhã, o carro estava rápido. O que estava te parecendo a corrida para você lá dentro? Bom, eu acho que esse jogo de pneu não era muito bom porque o carro ficou muito traseiro e não dava para vir junto com o pessoal que estava na frente. E o Eli me passou na largada, eu estava mais rápido que ele, só que a briga terminou ali. Tá certo, aí o Rubem Fontes, piloto do carro 71 que abandona a prova aqui. E o Tasso Marques já vem para receber placa de duas voltas para o final. É o líder da prova, Tasso Marques. E o Fogaça tá chegando, agora ele vem babando, hein? A diferença de 1 segundo, 715 milésimos. Está complicada a vida do Fogaça, mas não está impossível não. São 2 voltas para o final. O terceiro colocado é Marcelo Carneiro. E o Carlos Campos também vem chegando no Marcelo Carneiro. Esse é o líder, é o Tasso Marques. Vem para conseguir a 3ª vitória consecutiva dele na Fórmula Chevrolet. A primeira em Goiânia de Rubem Fontes, depois deu Tasso Marques em Curitiba, Tasso Marques em Cascavel. E está pintando o Tasso Marques aqui também em Guaporé. Menos de 2 voltas para o final. Menos de 6.000 metros para o final. Vem acelerando forte. O carro sai de traseira. Ele se segura no braço. Esse é Tasso Marques, o curitibano que vem sendo a grande revelação do automobilismo brasileiro neste ano. E vai conseguir também a liderança da Fórmula Chevrolet se terminar na primeira posição. Se terminar na primeira, não interessa onde o Fogaça terminar. Se ele terminar em primeiro, ele já vai ser o líder do campeonato, o Tasso Marques. Já entra na reta. Já vai receber a placa de uma volta. Uma volta para o final. Uma volta para a possível vitória de Tasso Marques. Fogaça não consegue mais se aproximar. Vamos observar agora a briga pelo terceiro lugar entre o Marcelo Carneiro e o Carlos Campos. Carlos Campos também não se aproxima de Marcelo Carneiro. E você acompanha com a gente na última volta, Tasso Marques. 16 anos de idade. Pilotando como gente grande. Um super talento, boa cabeça, uma tocada muito forte. Realmente uma tocada muito forte desse curitibano Tasso Marques. Últimos metros para Tasso Marques. Você acompanha com a gente. É o líder da prova. Vai conseguir a 3ª vitória dele na Fórmula Chevrolet. Já vai surgir na última curva. Na 0. Aí está Tasso Marques. Já vem, faz o Ecinho. Já vem para entrar na 0. Já vem para ganhar a reta e faturar a 3ª vitória dele na Fórmula Chevrolet.
vai se transformando no grande nome da Fórmula Chevrolet. Tá aí Tasso Marques, pouquíssimos metros. E o Fogaça vem parando. Vamos ver se vai dar para chegar. Olha quem fica, tá aí Tasso Marques, vitória de Tasso Marques. Fogaça vem lento, mas vai conseguir a segunda posição. Tá aí Djalma Fogaça, é o segundo colocado. Tasso Marques, 3 vitórias consecutivas. 3 vitórias praticamente de ponta a ponta. Marcelo Carneiro é o terceiro, acaba de cruzar. Carlos Campos é o quarto colocado. Quinto para Hélio Castro Neves. Sexto de Tony Kanaan. Vamos ver a sétima posição. Ciro Aliperti é o sétimo. O oitavo é esse aí, Douglas Pitoli. Traz com ele Zeca Giafone, é o nono colocado. Vibrando Tasso Marques. É realmente uma ferinha de muito talento do nosso automobilismo. É o novo líder da Fórmula Chevrolet. Rubinho, o que você achou dessa tocada do Tasso Marques, dessa quarta etapa da Fórmula Chevrolet? Eu acho que é o esforço de toda essa dedicação, né? A equipe trabalhando muito, testando muito, isso é muito importante. Testar na Fórmula Open é o primordial, porque você consegue acertar o carro muito bem para uma pista e ele é muito parecido para as outras também. Então tá aí, o esforço tá trazendo todas as coisas boas, 3 vitórias consecutivas e é o grande nome da Fórmula Open, sem dúvida. Bom, daqui a pouquinho então, a gente volta aqui de Guaporé, você vai ver a festa do pódio, você vai ter a classificação oficial e também a classificação do campeonato. Vai saber também as novidades lá no pódio com o Galo. Principalmente vai ouvir a palavra dessa fera aí, que é o novo líder da Fórmula Chevrolet, o Tasso Marques. Rede Manchete, no Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. E não são grupos mandatórios com esse tipo de carro, com esse tipo de volume. Mas a impressão que dá é que não foi feito a tomada por fora. No visual, o sistema todo, a tomada está bem certo, graças a Deus deu certo. Pena que cagou lá nos vermelhos. Pois é, mas eu acho que dá para montar. Está contratado. Pois é, eu não sei porque estava na hora do bombom lá de baixo falando. Quem que errou ali? Quanto tempo? Eu queria tirar, mas o Rubem não tinha jeito de... Eu acho que o Rubem foi muita força. Vamos sair? Ok. Essa porra não funciona. Pô, se dá para 4 voltas, eu voltava para 2. Oi? Tá ok. O pessoal chega depois, mas não repetiu o acidente? Aqui não, lá embaixo sim, aqui não. Vocês vão fazer? Tá certo. Quanto é o sexto, quanto dá? Acontecendo algumas vezes, tocar, 120, Oi, fala. Não, vai daí, tá? Atenção, posso rodar? Tá, vamos parar no meteoro, dá um minutinho também. Voltamos com imagens ao vivo do Autódromo Internacional de Guaporé, onde tivemos a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. Tasso Marques foi o vencedor. Você vê aí, Djalma Fogaça ficou em segundo lugar a 7 segundos, 244 milésimos de diferença. Teve problemas no finalzinho. O Marcelo Carneiro foi o terceiro, o Carlos Campos o quarto, o Hélio Castro Neves o quinto, o Tony Kanaan terminou na sexta posição. O sétimo foi Ciro Aliperti, o oitavo Douglas Pitoli, o nono Zequinha Giafone. Marcelo Tedesco foi o décimo primeiro Sandro Giafone, o 12º Alberi Espíndola, o 13º foi o Márcio Lobão e o 14º o Felício Frauches. Agora a classificação do campeonato ficou assim. Em primeiro, Tasso Marques, com 60 pontos. Djalma Fogaça é o segundo com 57. Hélio Castro Neves sobe para a terceira posição com 44 pontos. Rubem Fontes fica em quarto lugar com 41, ele que não completou a prova de hoje. O Tony Kanaan é o quinto com 38, ganha uma posição também. E o Marcelo Carneiro agora é o sexto com 28 pontos. Você vê aí, Marques 60, Fogaça 57, Fontes 41, Hélio Castro Neves 40, o Tony Kanaan. Depois vem na sétima posição
O Gino Fontes com 15 pontos, ele que não participou da prova aqui, mas volta em Goiânia. O oitavo é o Carlos Campos com 13, o nono Ciro Aliperti com 12, o Marcelo Tedes, que é o 10º com 9 pontos, empatado com o Douglas Pitoli. Em 12º aparece Alberi Espíndola com 6 pontos. Esses os primeiros da Fórmula Chevrolet. Rubinho, esse campeonato do jeito que está, a diferença de pontos do terceiro colocado para o primeiro é de 16 pontos, mas do segundo para o primeiro é de 3 pontos. É realmente um campeonato muito, muito disputado. É um campeonato que está sendo muito parecido com o campeonato lá da Europa, que vem sempre muito disputado. Acho que a equipe do Tarso Marques está de parabéns por tudo aquilo que eles fizeram, os testes realizados. Isso realmente mostra a competitividade do carro. Eu acredito que as outras equipes devam reagir para as próximas provas. Eu acho que muitos testes serão realizados. A pista de Goiânia é uma pista excelente para essa categoria, a categoria Fórmula Chevrolet. E eu acredito que lá também será um grande espetáculo. Eu acho que todo o pessoal da Chevrolet está de parabéns. E eu acho que essa categoria tem futuro e os anos próximos serão ainda melhores. E para você um grande futuro também nesse final de campeonato na Fórmula 3000 e quem sabe na Fórmula 1 no ano que vem.